Boa tarde, pessoal. Boa tarde, bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Todo mundo me ouvindo bem aí? Sim, tranquilo. Perfeito. Show de bola, Boa pessoal. tarde, Tranquilo, tranquilo. tranquilo. Boa tarde, professor. Sim, perfeito. Ótimo, legal. Beleza? Bom, vamos iniciar. Vamos dar início aqui à nossa brincadeira. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês de novo. Eu vou pedir, pessoal, que ao longo da apresentação não abram os microfones, tá? Para evitar atrapalhar outros colegas, beleza? Se puderem manter as câmeras fechadas também, porque pode ter algum colega em dados móveis ou com uma internet não muito legal, então para não prejudicar outros colegas também peço que não abram as câmeras, pelo menos nesse momento, tá? E se tiverem alguma dúvida, podem mandando aí no chat que eu vou lendo de tempos em tempos, beleza? Deixa eu compartilhar a tela. Ok. Beleza? Vamos lá, pessoal. Então, esse aqui vai ser um workshop, vai ser um hands-on da Applied Skill de administração de Active Directory, tá? Esse hands-on, ele é bem introdutório, tá? A administração de Active Directory. E eu montei um laboratório aqui para fazer esse hands-on semelhante à avaliação. Obviamente, eu não estou fazendo igual, né? Alguns passos lá da avaliação eu não adicionei no nosso laboratório para não ficar muito extenso. E também modifiquei alguns detalhes, beleza? Mas, no geral, é bastante suficiente para vocês até serem aprovados, ok? Primeiramente, quem sou eu, né? Sou Thiago Cussal, sou graduado em redes de computadores e atualmente graduando em bacharelado de engenharia de software, tá? Nesse bacharelado eu também ministro aula de monitoria de algoritmos e lógica de programação. Inclusive deve ter alguns alunos meus aqui. Eu sou Microsoft Learning Student Ambassador, ou seja, eu sou embaixador do Microsoft Learning, tá? Vocês que são estudantes universitário, estudante de curso técnico ou estudante de pós-graduação também podem ser, tá? Até, inclusive, eu convido vocês a serem, porque o network é incrível, tá? Eu tenho contato com galera MVP, tenho contato com funcionário Microsoft, então o networking é incrível, tá? Eu estou no nível alfa, é o primeiro nível de embaixador, existem 3 níveis, alfa, beta e gold, tá? E eu acredito que no próximo mês eu já seja levado para o beta, né? O gold aí eu preciso ter uma caminhada ainda de mais um ano fazendo evento com vocês aí, beleza? Sou profissional na área de infraestrutura, já atuo há algum tempo ainda, não vou falar quanto tempo para não entregar a idade, mas aqui embaixo tem minhas redes sociais, meu LinkedIn, vocês vão poder ver um pouquinho da minha trajetória. Meu GitHub, apesar de eu não ser da área de desenvolvimento, tem o meu GitHub aí para quem quiser seguir. E tem o YouTube, tá? Eu peço para vocês se inscreverem no YouTube. Ainda não tem nada no meu YouTube, tá? Mas a partir do final desse mês, eu vou iniciar com uma trilha para a certificação de AZ800, que é a atual certificação de Windows Server da Microsoft, beleza? Bom, e o que é a tal da Applied Skill, beleza? Essa Applied Skill são credenciais dentro do Microsoft Learning, tá? E essas credenciais elas são baseadas em cenários específicos, tá? Elas validam sua proficiência em algumas habilidades técnicas direcionadas para esse cenário que eles lhe apresentam, beleza? Essa avaliação é uma avaliação prática, um hands-on, tá? Eles iniciam um ambiente virtual onde você faz a avaliação prática e eles têm alguns desafios, algumas tarefas para você ir cumprindo ao longo dessa avaliação, ok? E se você tiver uma determinada porcentagem lá, você é aprovado, tá? Quando você é aprovado, você recebe um certificado semelhante
a esse que está na tela aqui, ok? Obviamente, não substitui uma certificação Microsoft, tá? Mas para o pessoal que está entrando na carreira ou galgando uma certificação, pode ser algo interessante. Até para quem já está na carreira, né? Por que não? E existem outras applied skills lá, né? Não só de Active Directory, existem várias. Tem a applied skill para a galera da área de dados, tem a applied skill para a galera de inteligência artificial, machine learning, tem a applied skill para a galera de cloud, tá? Existem várias applied skills lá, ok? E eu convido vocês a entrarem no site do Microsoft Learning e darem uma pesquisada lá, pode ter algo interessante para vocês, beleza? E o link dessa applied skill que falaremos hoje está aí na tela, tá? Eu usei um encurtador de link para facilitar vocês a copiarem. Eu não sei se vocês já chegaram a acessar lá para dar uma olhada nesse desafio, ok? Mas ele tem um treinamento dentro dele lá que você pode fazer na própria plataforma do Microsoft Learning, onde tem todos os conceitos que são aplicados dentro dessa prática aqui. A parte conceitual eu vou passar bem superficialmente, só para a gente entender um pouco do que estamos falando, porque eu vi que tem pessoas aqui que nem sabem o que é Active Directory, beleza? Então eu vou passar bem superficialmente, mas quem quiser entender um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, dentro desse link aí tem lá um treinamento com todas as informações bem detalhadas, beleza? E também lá no meu YouTube, daqui um mês mais ou menos, eu vou estar colocando algumas informações mais detalhadas. Eu vou estar fazendo um treinamento gratuito preparatório para a Z800, beleza? E o que é o tal do Active Directory, tá? O Active Directory é um serviço de diretórios proprietário da Microsoft, tá? Ele é basicamente um banco de dados que é utilizado para gerenciar e organizar recursos da rede estruturado em objetos, tá? E o que são esses objetos? Esses objetos são os usuários, grupos, computadores e etc, ok? Esse Active Directory, tá? ou o AD para os mais íntimos, ele serve também para fazer a autenticação e autorização desses objetos, desses dispositivos na rede, tá? A autenticação, ele valida que você é você, né? Que você é quem você está dizendo que é. E a autorização, ele te dá as permissões que já foram pré-definidas pelo administrador da rede para você ter direito a fazer o que pode, né? Por exemplo, acessar determinado ambiente, acessar determinado computador e etc. Beleza? E também é pelo Active Directory que nós podemos definir diretivas de grupos, né? Políticas de grupos, as GPOs. Tá? E o que são essas GPOs? Okay? Essas GPOs, elas servem para a gente definir como que os nossos usuários e computadores vão se comportar dentro dessa rede. Tá? A gente consegue definir padrões para eles. Por exemplo, com o GPO eu consigo aplicar determinados recursos de segurança, eu consigo fazer instalações de aplicativos, de algum aplicativo em massa via GPO, eu consigo fazer mapeamentos de rede em massa, eu consigo instalar configurar um papel de parede para todos, né, um papel de parede padrão, entre outras coisas, inclusive definir políticas de senha, né? Por exemplo, meu usuário só pode acessar o computador se a senha dele tiver no mínimo 12 caracteres, por exemplo. Beleza. Então é isso. Essa parte de blá blá blá, como eu disse, seria bem superficial, tá? Então a gente vai direto para a nossa prática, ok? Bom, então essa applied skill ela vai apresentar para vocês dois servidores, tá? Os servidores eles já vão estar pré-configurados, onde um servidor é um controlador de domínio, ou seja, ele já possui um domínio configurado nele, né? Um Active Directory pré-configurado nele, e você tem um segundo controlador de domínio, tá? E como eu disse, a applied skill
vai lhe passar algumas diretrizes, algumas metas para serem cumpridas, ok? Essas metas, ela vai ser exibida para vocês no ambiente virtual em uma tela como se fosse um e-mail, tá? Como se você tivesse recebido alguns e-mails do seu gestor com algumas pré-definições ali, beleza? Essas pré-definições, como eu disse, eu não peguei todas e nem peguei exatamente igual que é apresentado lá, mas essas pré-definições eu coloquei nesse Kanban aqui, ok? E a gente vai movimentando conforme formos progredindo nessa empreitada, beleza? Então, nós já temos aqui acesso aos nossos dois servidores, tá? Apesar do papel de parede igual, se vocês se perderem, está escrito na tela em qual servidor eu estou mexendo, ok? Então, vamos lá. A primeira meta que nós temos aqui, tá? É promover o segundo servidor como um controlador de domínio, ok? Hoje, ele está configurado ali como um membro do meu domínio, ok? Se eu vier aqui, ó, servidor 2, se eu vier aqui em sistema, vocês vão ver aqui que ele está ingressado no meu domínio aqui, no meu domínio contoso.local, beleza? Esses servidores aqui que eu estou trabalhando são dois servidores com Windows Server 2025, tá? Ainda não foram lançados esses sistemas, tá? Eles vão ser lançados agora no fim do ano, pelo menos é a previsão. Mas achei interessante já colocar aqui para quem não viu ainda, tá? Tá uma versão de avaliação instalada aqui. No ambiente da Applied Skill, vocês vão trabalhar com um sistema Windows Server 2022, beleza? Esse nosso servidor 2 aqui, neste momento, ele é um membro do domínio, tá? Mas ele não é um controlador de domínio, ou seja, ele não tem a base de dados do nosso domínio ali, ele não é referência para o nosso domínio, ok? E a primeira meta que nós temos aqui é justamente promover ele a domínio, ok? Então vamos fazer isso. O que a gente precisa? Primeiramente, essa parte de configuração do servidor, uma boa parte dela, pelo menos, é feita no Server Manager, tá? É onde a gente faz a instalação das features do servidor, dos serviços do servidor, e é onde a gente configura boa parte desses serviços, tá? No caso aqui, se fôssemos instalar a feature de Active Directory, teríamos que vir aqui em Manager, adicionar, podemos avançar, avançar novamente, avançar mais uma tela, e aqui teriam as opções de Active Directory, tá? No nosso caso, a gente vai trabalhar com Active Directory Domain Services, ok? Nesse caso aqui, ele já está instalado, já foi previamente instalado. E pelo que eu me lembro da Applied Skill, ele também é entregue previamente instalado lá, ok? Então, a gente só precisa configurar de fato. E como que a gente faz isso? Tá vendo que tem uma exclamação aqui na bandeirinha? Então, a gente vem aqui nessa bandeirinha, promote de server to a domain controller, ok? Então, eu vou promover ele a um controlador de domínio, e aqui nós temos algumas opções, ok? Nós podemos adicionar um domínio a um controlador de domínio a um domínio existente, que vai ser a opção que nós vamos escolher. Afinal, o nosso servidor 1 já é um controlador de domínio, ele já possui um domínio, tá? Nós temos a opção de adicionar um domínio a uma floresta existente e nós podemos criar uma nova floresta, ok? Essa nova floresta aqui seria, basicamente, se eu não tivesse nada, tá? Eu vou criar tudo do zero. Então, eu começaria criando uma nova floresta. Adicionar um novo domínio a uma floresta existente, tá? Eu pulei a parte desses conceitos, né? Deixa eu voltar um pouquinho atrás. A hierarquia do Active Directory, ela é baseada em 3 níveis, tá? O nível de domínio, que é a menor unidade do Active Directory, beleza? Que é um banco de dados de uma localidade, digamos assim, onde nós estamos agrupando ali os computadores, usuários e etc., os objetos desse domínio em si, ok? O segundo nível dessa hierarquia são as árvores. As árvores são basicamente um conjunto de domínios, tá? Afinal, nós podemos ter mais de um domínio dentro do nosso ambiente. E a floresta, como o próprio nome já sugere,
é um conjunto de árvores, beleza? Então, nós podemos ter uma ou mais árvores na floresta, e nós podemos ter um ou mais domínios na nossa árvore, beleza? Então, vamos lá. Adicionar um controlador de domínio a um domínio existente, afinal, nosso domínio já existe, ok? Vamos aguardar um pouquinho. O site que nós vamos criar, no caso aqui, eu só tenho um site criado, tá? Que tá como site do Rio de Janeiro, beleza? Eu tenho a opção de criar esse controlador de domínio como read-only, tá? Não é o nosso caso nesse desafio. E aqui eu tenho que configurar uma licença de Restore Mode, ou seja, se eu tiver algum problema, essa senha aqui que vai me ajudar a restaurar essa base de dados, ok? Vou colocar uma senha qualquer aqui. Beleza? Daqui para frente, basicamente é next, next, finish, pelo menos para o nosso ambiente aqui, ok? Ele pergunta de onde vamos replicar as informações do nosso controlador do nosso domínio, né? A gente só tem um controlador de domínio atual, então podemos deixar em N, ou seja, qualquer um. Os paths de instalação das bases de dados vamos deixar por padrão, mas existe uma boa prática de você separar isso, tá? Até por segurança. Um review do que fomos fazer, ele checa os pré-requisitos para o nosso domínio. No caso aqui, ele deu tudo ok, e vamos instalar. Nosso servidor, quando ele termina de ser promovido, ele reinicia, tá? Ele vai reiniciar aqui, ou deveria, pelo menos, reiniciar. Ah, reiniciou. Beleza. Vamos voltar aqui para o nosso primeiro servidor, tá? Para esse desafio, a gente não precisa mais mexer no servidor secundário, ok? Ele basicamente só serviu para cumprir que você sabe ingressar, adicionar um novo servidor ao domínio, ok? E vamos voltar ali para o nosso Kanban aqui. Então, já promovemos esse servidor como segundo controlador, ok? A próxima etapa é criar um novo site para São Paulo, para SP, e atribuir essa subrede a esse site, né? Lembra que quando nós fomos promover ali, só existia um site, que era o RJ, então nós vamos criar um novo site, mover esse servidor para esse novo site, tá? Que inclusive é a próxima tarefa, e vamos definir essa subnet aqui para esse site, tá? Para que a gente define essa subnet? Os computadores dessa subnet que estão ali nessa região de SP, nesse site de SP, eles vão se autenticar no controlador de domínio que nós definimos para SP. Tá? Isso evita que eles precisem ir trafegar por VPN ou qualquer coisa do tipo, por qualquer interligação do tipo, para a nossa filial de São Paulo, causando uma latência maior nessa transferência. Beleza? Então vamos fazer isso aqui. Onde a gente faz isso? Eu já deixei os atalhos pinados aqui, tá? Mas a gente faz isso aqui em Active Directory, Sites and Servers. Primeiro, vamos adicionar, criar um novo site. Então, new site, vou colocar aqui SP, beleza? Ok, criamos aqui um novo site. Só que o nosso novo site aqui não tem servidor nenhum atrelado a ele, beleza? Vamos criar a nossa subrede aqui também. Vamos falar que essa subrede é para SP e definir o IP dela aqui. 192.168.20/24, beleza? No caso aqui, não é o IP do servidor que ele está pedindo, ele está pedindo o IP da rede, beleza? E no caso aqui, a nossa rede é uma rede /24, ou seja, aquela máscara padrão que nós temos, né? 255.255.255.0, onde a gente define que esses 3 primeiros octetos aqui são a rede, eles são fixos, né? E esse último octeto aqui são para os nossos hosts, beleza? Nesse caso aqui, a gente vai colocar o 0, porque nós estamos falando da rede, beleza? Beleza. Criado isso, faltou aqui a gente passar o nosso controlador de domínio para os servers, né? Então, basta a gente arrastar ele para cá, beleza? Nós já cumprimos as duas tarefas ali
que foram solicitadas. Criar a subnet, perdão, criar o site de SP, criar a subnet para SP e mover esse controlador de domínio para lá. Beleza? Podemos fechar aqui. Vamos ver a nossa próxima tarefa. Aqui, criamos um novo site, movemos o servidor. A nossa próxima tarefa é criar uma... Eu vou puxar 3 tarefas aqui logo. Tá? Nossa próxima tarefa é criar uma OU chamada SP. Tá? E dentro dessa OU, a gente vai criar um grupo chamado SPTI. E vamos criar um usuário chamado user TI. Ok? Vamos entender o que é isso. A OU são, a grosso modo falando, tá? São essas pastinhas que nós criamos aqui, beleza? É uma unidade organizacional, tá? Ela serve para a gente organizar e estruturar os nossos objetos de uma determinada localidade, determinado setor, enfim, há várias formas da gente utilizar essas OUs, tá? Por que a gente utiliza a OU? Nós temos esses containers padrões aqui do nosso Active Directory, ok? Mas a gente não consegue, por exemplo, aplicar uma política de grupo a um container, tá? Ou definir algumas características a um container, algumas permissões a um container, ok? Então, para isso, a gente cria uma unidade organizacional, e aí sim a gente consegue gerir de forma mais ampla o que tem ali dentro, ok? Hoje nós só temos o RJ, temos alguns usuários aqui dentro, tá? Então, vamos criar aqui, botão direito, New, unidade organizacional, beleza? Uma observação, eu estou utilizando o sistema operacional em inglês, porque, para ser sincero, na maioria dos ambientes ou literaturas que vocês forem aprender, vai estar em inglês, ok? Mas há a possibilidade da gente fazer essa instalação para português Brasil, para espanhol, português Portugal, ou a linguagem que vocês quiserem, beleza? E o nome da OU que a gente vai criar é SP, ok? Então ele criou uma nova pastinha para a gente aqui, uma nova OU para a gente aqui, e ele pediu que nós criássemos um usuário SPTI, né? Perdão, um grupo SPTI e um usuário user TI. Tá? O que é esse grupo? Né? Como o próprio nome já diz, é um grupo onde a gente unifica, vamos dizer assim, os objetos para uma determinada função. Por exemplo, nesse caso aqui, SPTI. E ali dentro a gente vai trabalhar provavelmente com usuários de TI, ok? Então, vamos criar um grupo aqui, tá? O nome dele vai ser o SPTI, tá? Nós temos aqui um grupo de domínio local, domínio global e domínio universal. Também não vou entrar em detalhe de cada conceito desse aqui, mas eu recomendo que vocês deem uma olhada lá no Microsoft Learn, que lá tem essa explicação, tá? E eu lembro que a Applied Skill, o laboratório, ele pede que seja um grupo universal, ok? Nós temos 2 tipos também, que é o tipo de security e o tipo de distribuição, ok? Nós vamos trabalhar com security. Então, um grupo universal, security. Beleza? Nós temos aqui um security group criado, tá? E ele pede também que a gente crie aqui o user TI, né? Então aqui a gente coloca o nome dele, o sobrenome dele aqui, né? E o login dele, como ele vai acessar o computador. Então, user.ti, por exemplo. Ok? E ele pede para a gente definir uma senha. Vamos colocar aqui uma senha qualquer, só para atender. Beleza. Então, nós criamos a OU que ele pediu, criamos aqui o grupo SPTI e criamos o usuário, user TI. User TI.
Pronto. User TI. Beleza. Então, vamos dar um DONE aqui, né? All criada, grupo SPTI e o usuário User TI. Beleza. Agora, ele pede para configurarmos que esse usuário expire em 31/12, que esse usuário deve ser uma conta protegida e deve ser membro de SPTI. Tá? Então, vamos fazer isso. Primeiro, vamos aqui, botão direito propriedades, accounts, e vamos falar que ele vai expirar em 31 de dezembro, que foi o que ele pediu. Ok, dá um apply aqui. Tá? Ele pede mais duas coisas, que essa seja uma conta protegida e que seja membro de SPTI. Então, nós vamos aqui nessa aba Member of, tá? E vamos adicionar aqui SPTI e vamos adicionar o grupo Protected Accounts, Protected Users, ok? O que é esse grupo Protected Users? Ele tem algumas regras de segurança implícitas ali, e uma delas, por exemplo, é não salvar cache local da senha desse usuário. Por exemplo, galera que trabalha de suporte aí, etc. É muito comum o usuário levar um notebook que está ingressado no domínio para casa, chega em casa e ele consegue logar tranquilamente, certo? Com esse sendo membro desse grupo, por exemplo, ele não conseguiria fazer isso, tá? Ele não consegue fazer logon offline, tá? Entre outras coisas também, beleza? Então, show. Então, ele já faz parte do membro de SPTI e ele já faz parte dos usuários protegidos, já é uma conta protegida. Tranquilo? Vamos dar um done aqui nas nossas metas também. Mais uma tarefa aqui. Buscar por usuários no AD, onde o atributo cidade seja São Paulo. Desativá-los e movê-los para o USP. E depois forçar a alteração de senha no próximo logon. Então, o que é esse atributo cidade? Se eu voltar aqui e dar uma propriedade nesse usuário, tá? E vier aqui em address, eu tenho a configuração aqui, ó, do endereço, né, da rua, da cidade, do estado e etc. Né? Então, ele quer que eu busque todos os usuários que aqui em cidade estejam como São Paulo. Beleza? Como que a gente vai fazer isso? Eu vou aqui dar um find, botão direito aqui, find, ok? Venho advanced e adiciono um field, users, city. Eu posso colocar aqui que a condição aqui, minha cidade é exatamente São Paulo. Ok? Vou adicionar a minha condição aqui e dar um find. Beleza. Ele encontrou aqui 3 usuários com essa condição, tá? Então, ele pediu para eu desativá-los. Eu posso selecionar todos aqui, dar um disable accounts neles. Ok? Mover para São Paulo. Vou colocar aqui São Paulo. Né? E agora eu preciso definir para forçar a alteração de senha no próximo logon. Espera aí. Eu venho aqui, seleciono esses 3 usuários. Propriedade, botão direito propriedade. Eu tenho a opção aqui em Accounts. Marcar aqui, ó. User must change password at next logon. Ok? Seleciono essa opção e dou um OK. Tá? Porém, meus usuários estão desativados, né? Não adianta eu marcar aquela opção que o usuário vai tentar acessar e não vai conseguir. Então, vamos ativar esses usuários de novo. Botão direito, Enable Accounts. Beleza? Vamos ver mais o que ele está pedindo lá. Aqui a gente já começa a trabalhar com GPOs. Ok? Ele pede que a gente defina que a política de senha existe um mínimo de 12 caracteres.
ok? Lembra das políticas de grupo que eu falei com vocês? Que a gente consegue definir algumas características de segurança, algumas padronizações. E é isso que a gente vai começar a mexer agora, tá? Então, a gente vem aqui na nossa opção de Group Policy Management. Vamos expandir aqui, né? Nós temos aqui o nosso domínio, tá? Deixa eu abrir o AD de novo para vocês observarem uma coisa. Observem que aqui, por exemplo, não aparecem para mim esses containers, container user, container computers, built-in. Esses containers não aparecem aqui para mim, só aparecem as unidades organizacionais, RJ, São Paulo e Domain Controllers aqui, onde estão os nossos dois servidores. Também é uma unidade organizacional, tá? Então, nós só podemos aplicar essas políticas em cima de unidades organizacionais, ok? E ele pede aqui, né? O que ele pede mesmo? Definir que a política de senha exija um mínimo de 12 caracteres, tá? O ideal seria a gente trabalhar criando novas políticas aqui dentro, tá? Até porque ficaria mais fácil da gente fazer um troubleshoot ou alterar essas políticas depois, né? Com a identificação correta. Porém, essa política de senha, e é o que o Applied Skill vai cobrar de vocês também, ela é padrão dentro da Default Domain Policy, ok? Ela fica aqui em Default Domain Policy, Computer Configuration, Policies, Windows Settings, Security Settings, Account Policy, Password Policy, beleza? E por que eu estou enfatizando isso aqui? Como que a gente altera isso aqui? Eu dou um botão direito aqui em editar, beleza? E é só eu seguir exatamente esse caminho aqui que eu vou saber onde eu tenho que alterar. Então, Computer Configuration, né? Tá aqui. Policies, Windows Settings, Security Settings e Account Policy, ok? Dentro de Account Policy, Password Policy, beleza? E o que ele quer? Que a gente defina no mínimo de 12 caracteres. E a gente tem um monte de coisa aqui dentro, né? O que ele tem aqui? Ele está forçando um histórico de até 24 senhas, ou seja, o usuário não pode repetir as últimas 24 senhas dele, tá? Ele está definido aqui que essa senha vai precisar ser renovada a cada 42 dias, ok? E ela tem um mínimo de um dia, tá? E essa aqui é a GPO que a gente quer, onde ele está falando que o comprimento dessa senha é de 7 caracteres. A gente já vai alterar isso aqui para 12, né? Aqui que está habilitado, ele está pedindo, forçando que essa senha exija complexidade, tá? E o que é essa complexidade? Tem que ter letras, números e caracteres, símbolos, né? Arroba, etc. Né? Tem que ser uma senha complexa, beleza? E aqui que está desativado, né? Ele está falando que a gente não vai armazenar essa senha com uma criptografia reversível, ou seja, se o usuário esquecer a senha, a gente não consegue visualizar essa senha, a gente tem que alterar ela, tá? E isso é uma boa prática, inclusive, ok? Beleza. E é basicamente isso. Aqui, observem que essa Default Domain Policy aqui, ela está em escopo de domínio, tá? Então, tudo que tem aqui dentro do meu contoso.local aqui, tá? Está sendo aplicada essas definições aqui dessa política, ok? Eu posso criar aqui políticas específicas para São Paulo, específicas para o Rio de Janeiro, tá? E específicas para os nossos domain controllers, inclusive tem uma padrão, ok? Posso também criar outras políticas a nível de domínio, ou seja, vão ser aplicadas ao meu domínio inteiro, beleza? Vamos para a nossa próxima tarefa aqui. Criar uma política de senha refinada para que os admins de domínio tenham um mínimo de 16 caracteres, tá?
Tá? Essa política refinada, ela não é feita por aqui, tá? Ela é feita pelo Active Directory Administrative Center. Né? Nós utilizamos toda a parte de criação de grupo, usuário, ou nós utilizamos o Active Directory Users and Computers, né? Por que a gente utilizou por ali? Porque tradicionalmente é o mais comum de ser utilizado, beleza? Mas existem já coisas mais modernas, né? Existe o Active Directory Administrative Center, por exemplo, tá? E aqui tem o nosso domínio, por exemplo, com a nossa OU de São Paulo aqui, com a nossa OU do Rio de Janeiro aqui, ok? E essa política refinada de senha, ela é feita por aqui em System, Password Settings, tá? E aqui a gente cria uma nova Password Settings, beleza? Vamos dar o nome para ela aqui, política de senha para domain admin. E vamos colocar que ela tem precedência 1, ok? No caso, essa precedência aqui seria contada caso nós tivéssemos outras políticas aqui dentro, tá? Vamos deixar tudo padrão aqui. A única coisa que a gente vai alterar é o tamanho dessa nossa senha. Vamos definir aqui que são 16 caracteres, tá? Não é isso que ele está pedindo? 16? O outro que é 12, né? Isso. 16 caracteres. E aqui embaixo nós vamos definir para quem ele vai ser aplicado, ok? No caso, existe um grupo padrão do Active Directory, alguns grupos padrões, inclusive, do Active Directory, mas um específico que é para administradores de domínio, tá? E esse padrão, esse grupo é o Domain Admins, ok? E a política de senha que ele quer que seja aplicada seja a esse grupo aqui em específico. Beleza? Então, basta a gente adicionar aqui e dar um OK, e a nossa política já está valendo, tá? Se a gente for redefinir a senha do nosso administrador de domínio aqui, a gente já vai ter que seguir essa política. Beleza? Então, essa política aqui refinada já foi resolvida também. Opa! Puxei errado. Nossa próxima tarefa. Na política padrão de controladores de domínio, deve ser garantido que estes controladores neguem as solicitações de autenticação NTLM. Está errado aqui. Bom, NTLM é um tipo de protocolo de autenticação, tá? Como não é proposta daqui, também não entrarei nos conceitos desses protocolos de autenticação, mas lá no meu LinkedIn, né, dei uma buscada lá, eu escrevi algum tempo atrás um artigo falando exatamente sobre a diferença entre esses protocolos de autenticação, beleza? Então vamos aqui. No caso, ele quer que a gente vá na nossa política de controladores de domínio padrão, que é essa aqui, né? E a gente configure para que os nossos controladores de domínio neguem a autenticação NTLM, tá? Então vamos editar isso aqui, tá? No caso, essa política ela não tem aqui, tá? Não tem nada desse tipo configurado aqui, mas nós vamos configurar aqui. Vamos dar um editar aqui, ok? Isso também é uma política de computador, ok? Nós vamos aqui em Policies. Dessa vez nós vamos em Windows Settings, tá? Security Settings, ok? Políticas... Cadê? Políticas locais, Security Options, ok? E aqui embaixo nós teremos essas restrições aqui, tá? As boas práticas para vocês habilitarem isso é primeiro ativar uma auditoria
para ter certeza que nenhuma aplicação do seu ambiente esteja utilizando esse tipo de autenticação, esse tipo de protocolo, tá? Até para você evitar qualquer interrupção nos seus sistemas, ok? No nosso caso aqui é só um ambiente de laboratório, nós não temos nada disso, né? Então a gente pode já bloquear isso aqui, ok? Então nós vamos desativar essa política aqui. NTLM Authentication in this domain, ok? Vamos dar um properties aqui nela. Opa, perdão. Marcar essa opção aqui de definir e nós vamos configurar aqui para deny all, tá? Nós podemos dar um deny nessa autenticação apenas para contas de domínio em servidores do domínio, né? Nós podemos recusar essa autenticação para contas de domínio em geral e para servidores do domínio, beleza? Então nós podemos dar um deny all aqui nesse nosso caso, beleza? Vamos dar um yes. Pronto. Já fizemos a alteração aqui da nossa política padrão, ok? Então, esse aqui, mais uma concluída. E para finalizar, ele pede que a gente crie uma nova GPO naquela OU de São Paulo, tá? E essa GPO deve auditar os eventos de falha de logon. Então, vamos fazer isso. Na nossa OU aqui de São Paulo, vamos criar uma nova GPO aqui, tá? Vamos colocar aqui, auditar falhas de logon, né? Botão direito, editar. Tá? Também é uma configuração de computador em políticas, Windows Settings, Security Settings, ok? Advanced Audit Policy, Audit Policy. Então, ampliar aqui. Aqui em Audit Policy nós temos Logon, Logoff, ok? No caso ali, ele quer que a gente audite as falhas de logon. Então, nós temos aqui a auditoria de logon, né? Vamos marcar para configurar. Essa auditoria nós podemos auditar tanto sucesso quanto falha, como os dois, tá? No caso, ele quer que a gente audite apenas as falhas, ok? E aqui nós damos ok, e a nossa política já será aplicada, já será replicada a esses computadores. Beleza? Então, podemos jogar nossa última tarefa para a parte de feito aqui. Beleza?